Fala galera, beleza? Reta final do Giro de Itália, hoje nós temos o último dia de descanso e a última semana promete com muitas etapas duras, apenas o contrarrelógio que é praticamente plano e uma das etapas que é um pouquinho mais tranquila, o resto tudo etapa dura de montanha, então vamos ver o que vai acontecer nesse Giro de Itália. Vamos analisar um pouquinho o que aconteceu nas últimas etapas. Então a gente teve uma grande reviravolta na 14ª etapa, quando a gente teve chegando o Simon Yates, que estava muito atrás na classificação geral, conseguindo ganhar a etapa. E aí, uma coisa muito interessante, só os dos caras da classificação geral que chegaram juntos foram o Jay Hindley, o Richard Carapaz e o Vincenzo Nibali. O Jay Hindley e o Richard Carapaz tudo bem, agora o Vincenzo Nibali chegar junto com os caras, vai se aposentar no final do ano, e o Nibali tá mostrando que ele tá cada vez melhor nesse Giro de Itália, é uma característica bem dele que começa lá atrás e começa a melhorar. Pode ser que o Tubarão ainda tenha um pouquinho a mostrar e vamos ver nessa última semana. E aí a gente teve sobrando um pouquinho o Domenico Pozzovivo, o João Almeida, o Mikel Landa, o Pello Bilbao e o Alejandro Valverde deixando, assim, chegando 8 minutos atrás e dizendo adeus praticamente à disputa pelo pódio, tá? Então, quem que são os caras, na minha opinião, que são os mais fortes, que estão mais fortes? O Jay Hindley e o Richard Carapaz. Esses caras estão muito constantes, estão muito bem. Os dois têm uma escalada acima dos outros, porque em todas as etapas de montanha eles chegaram muito bem. O outro cara que estava muito bem junto com eles era o Romain Bardet, infelizmente abandonou a prova, né? E aí a gente tem esses dois caras um pouquinho atrás, o Nibali, o Pozzovivo, o João Almeida e o Mikel Landa. Então isso aí foi na 14ª etapa, que nem era uma etapa de alta montanha, uma etapa de média montanha, mas uma etapa curta e muito intensa. Na 15ª etapa, o que aconteceu? Os caras, eles sabiam que depois eles vão ter a última semana muito forte, eles deixaram uma fuga abrir. Na verdade, a etapa começou absurdamente forte, uma loucura, né? E o Giulio Ciccone ganhou a etapa com o Santiago Buitrago em segundo lugar e o Antônio Pedreiro em terceiro lugar. Então foi uma fuga muito grande e os caras da classificação geral chegaram a 7 minutos e 48 depois do Giulio Ciccone. E assim, não, você via claramente que os caras não estavam se matando, estavam se guardando para as próximas etapas. Às vezes a gente olha para assim, pô, os caras não atacam, não sei o que. Gente, volta de 21 dias é prova de endurance. Então tem mais uma semana, imagina você fazer o tanto de tempo. É que a gente que é amador tá aqui do sofá quer ver show, né? Mas é um negócio muito forte, é muito tempo pedalando. E nesses últimos 2 dias estava um calor muito forte na Itália, 34 graus, o que para eles é muito quente. Então é uma coisa que é bem complicada. Inclusive também a gente teve, abandonando o giro também, o Tom Dumoulin. Falou, cara, não tem mais nada no motor, no tanque, né? O tanque tá vazio, acabou, não dá, abandonou a prova. Bom, e aí vamos para as últimas etapas. Amanhã a gente tem a etapa 16, que é uma etapa já é uma etapa com etapa do África, né? Que é etapa do vinho. Então a primeira subida 19 km a 6,2%, chega a 1929 metros. Goleto di Cadino, sai de Salò, sai de 257 metros de altitude e chega a 1929. Uma descida grande até o quilômetro 81 e aí começa a subir devagarinho. E aí a partir do quilômetro 99,5 a gente tem 12,7 km a 7,7% de média, que é o Passo del Mortirolo, famosíssimo,
com inclinações beirando a 23, 24%. Mortirolo não é brincadeira. Eu nunca fui lá, conheço gente que foi e falou que o negócio é descomunal, apesar de não ser uma subida muito longa. Descida, e aí a gente tem uma subidinha curta de 5 km, mas bem inclinada, a 8,7%. A chegada da etapa não é o alto, mas a última rampa final é 6,5 km a 10,2%. Ou seja, é muita inclinação. E aí depois desce alguns quilômetros, 6 km até a chegada. Então aí pode ter certeza que a gente vai ter mais uma mudança na classificação geral. Se não der o Carapaz perder a Maglia-Rosa, eu acho difícil, mas ali entre os primeiros a gente vai ter alguma coisa acontecer. Isso é etapa 16. A etapa 17 sai de Ponte di Legno, não é uma etapa que começa dura, é praticamente sobe o Passo del Tonale, 8,6 km a 6,3%, depois desce até o quilômetro 79,5, uma subida com 5,9 km a 6,8%, e depois vários sobes e desce, e aí a gente tem duas subidas antes de chegar no final. A Valico de Vertriolo, 11,8 km a 7,7%. Quando a média é mais do que 7%, você pode tomar cuidado que o negócio é feio. E a última subida, Monterovere, 8 km a 9,6% de média. Então não são subidas longas, não é grande altitude, ó, 1.378 metros, 1.262 metros, mas são subidas muito inclinadas. Então, por exemplo, o Carapaz, que é um cara que se beneficia de quando você está acima de 2.000, 2.500 metros de altitude. Então, nesse caso aqui, não é muito alto, é muito inclinado. Então, são subidas mais explosivas. E aí, a gente tem a etapa 18, é uma etapa mais plana, né? E a etapa 19 já é outra coisa absurda. O começo da etapa é bem plano, até o quilômetro 66,5, e aí a gente tem Vila Nova Grotte, é uma subida curta, 3,7 km a 8,4%. Depois, Passo di Tanameia, 9 km a 5,4%. E aí a gente tem uma subida de categoria 1, Kolovrat, 10,4 km a 8,9%. Então isso aí já é na Eslovênia. Então é na fronteira entre Eslovênia e Itália. E aí a última subida não é uma subida muito longa, mas é uma subida que também vai fazer diferença no final, porque já está todo mundo morto. Então são 2,3 km a 7,2%. Então isso aí é a etapa de 79 km que chega em Santuário de Castelmonte. E aí a 20ª etapa, que para mim é a etapa rainha, com certeza, porque tem 3 passos que são míticos do Giro de Itália ali nas Dolomitas, né? E é onde nós temos a Maratona das Dolomitas. Sai de Belluno, e aí a gente vai ter a primeira subida famosíssima, Passo de San Pellegrino, 9,6 km a 8%. É duro, né? E chega já a 1.919 metros. Aí, metros. Aí a gente tem o famosíssimo Passo Pordoi, 11,9 km a 6,6%. A inclinação não é tão alta, mas tá todo mundo já com as pernas destruídas. E o Passo Pordoi é o Cima Coppi desse ano, porque é o ponto mais alto do Giro de Itália. Então, além de ter um prêmio especial, também para a camisa Azzurra, que é a camisa de escalador, também tem uma premiação em dinheiro para o primeiro cara que passar ali. Desce, e aí a chegada é no Passo Fedaia, Marmolada, que não é tão longo, mas 5,7 km a 10,4%. Detalhe,
apenas 168 km. Então não são etapas muito longas. Então isso é uma coisa que muda um pouquinho a questão do planejamento, da estratégia dos caras. Então são 168 km para esses caras, é uma etapa não muito longa. E a última etapa, né, que é o contrarrelógio, a 21ª etapa, que vai decidir de verdade a prova em Verona, né, a etapa 21, e a gente vai ter 17 km. Então vamos ver o que vai acontecer. Se esses caras vão chegar para essa decisão ainda no contrarrelógio, né, ou se tudo vai estar decidido já nas etapas de montanha, que são várias. Como eu disse, Richard Carapaz está muito bem, Jay Hindley está muito bem, e ali os outros caras da classificação geral estão disputando para ver o terceiro nesse pódio, mas no Giro de Itália tudo pode acontecer. A gente viu, por exemplo, Romain Bardet estava se demonstrando muito bem, de repente abandonou a prova. Simon Yates parecia que estava imbatível, tomou 10 minutos numa etapa. Então vamos ficar ligado aí. Eu não gosto de prever futuro, eu estou falando das etapas, e o que está aparecendo aí é esses caras aí, o Richard Carapaz, o Jay Hindley, os caras mais fortes pelo histórico. Um já foi segundo no Giro de Itália, outro já ganhou o Giro de Itália, e vamos assistir e torcer que vai ser mais um Giro de Itália maravilhoso. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo aí. Abraço!